Saudações pessoais, bem-vindo à nossa segunda aula do treinamento em análise de dados, E hoje falaremos do segundo módulo que tem como tema medidas de tendência central. Medidas essas que são muito usuais tanto na estatística quanto na análise de dados para a resolução de diversos problemas. Então, especificamente falaremos da média, a moda e a mediana. Começando por falar um bocadinho das medidas de posição ou localização. Bom, as medidas de posição, tal como se diz aí, são medidas que fornecem valores e caracterizam o comportamento de dados em função da sua posição. Ou seja, geralmente, falando de dados especificamente, os dados geralmente aparecem em espécie de posição. É que, por exemplo, uma pauta de notas de um aluno em relação a uma disciplina. Bom, vemos que nós temos a disciplina. Porém, para encaixarmos o sistema nota-aluno numa tabela, nós temos que ter o aluno ao qual vamos referenciar uma nota. Então, basicamente, isso é uma medida de posição. Ou seja, numa determinada posição, nós temos os alunos, noutra posição, nós temos a nota. Então, nós atribuímos as notas em função da posição ou nome do aluno. Então, basicamente, uma medida de posição, uma medida de localização, funciona desse jeito. Então, diz ainda aqui que as medidas de posição são divididas em medidas de tendência central, que é o que nós falaremos hoje, e medidas separatrizes. Bom, as medidas de tendência central, que será o nosso foco, são medidas que referenciam a média de um conjunto de valores. Eles referenciam simplesmente a média central de um conjunto de valores. Já as medidas separatrizes são medidas que referenciam, ou melhor, medidas que referenciam, podemos dizer, uma porcentagem de 100% de um conjunto de valores, ou seja, ela divide um conjunto de valores em 100 partes iguais. Mas o nosso foco, será aqui as medidas de tendência central. Então, as medidas de tendência central mais usadas, e que vocês devem conhecer, tenho certeza, são a moda, a mediana e a média aritmétrica. Nós vamos começar por falar da média aritmétrica. Então, temos aí a definição de média aritmétrica, que basicamente representa uma amostra de n valores e é representado por um x linha. Ou seja, a média aritmétrica basicamente, de uma forma mais usual, é dizer simplesmente que é a soma de um total de valores de um conjunto dividido pelo número de valores desse conjunto, tal como nos mostra aqui a fórmula, onde temos que a média aritmétrica é representada por esse x barra, vai ser igual ao somatório de todos os valores de um conjunto sobre o número de valores desse conjunto n. Para quem não conhece muito bem o somatório, é basicamente isso. Quer dizer que nós estamos a dizer aqui que a média vai ser igual ao somatório de i igual a 1, ou seja, do primeiro valor do conjunto até n, que representa o último valor do conjunto. E quem é o x e i são os valores desse conjunto. Então, vamos ter aqui basicamente um exemplo, onde nos diz: calcule a média aritmétrica simples para dados da tabela abaixo referente às notas dos alunos de pós-graduação na disciplina de métodos quantitativos. Bom, então, nós temos aqui essa tabela que representa simplesmente as notas dos alunos. Então, vamos contar primeiramente quantas notas tem, Se vermos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 notas. Então, se formos calcular a média aritmétrica simples, depois vão entender por que o termo simples, Isso veremos mais adiante. Será o somatório de todas as notas, a primeira nota 5,7, a segunda 6,5, até a última nota 6,9, dividindo por 10, que é o total de notas representativas na tabela, ao qual teremos o resultado de 6,6, ou seja, a média de notas dos alunos nessa disciplina é de 6,6. Bom, então seria basicamente assim calcular a média aritmétrica. Bom, mas ainda na média aritmétrica nós temos um
outro tipo de média aritmétrica, que é a chamada de média aritmétrica ponderada, ou simplesmente média ponderada, como vocês podem saber, ao qual, ao calcularmos a média aritmétrica simples, temos que referenciar o peso dessa nota. Tá, né? Então, basicamente a fórmula difere um bocadinho da fórmula que nós vimos aí anteriormente, onde temos que a média, né, aritmétrica ponderada vai ser representada por x barra e vai ser igual ao somatório, né, das notas do conjunto vezes o seu peso. Se é que conseguem perceber, porque nós vamos ter a nota e vai ter um peso adequado a essa nota, que é esse PI. Então, vai ser o somatório da nota vezes o peso sobre o somatório dos pesos do conjunto. Tá, né? E diz ainda aqui que se os pesos estiverem expressos em percentuais, né? Porque pode ser que tenhamos uma tabela onde vamos referir simplesmente percentuais de um determinado conjunto, e a fórmula difere, passa a ser simplesmente o somatório do valor do conjunto vezes o seu peso relativo porque ele vai ser percentual. E aí vamos ter que usar simplesmente o valor numérico, não o percentual. Exemplo. Diz aqui, na escola da Vanessa, a média anual de cada matéria é calculada a partir das notas obtidas ao longo dos 4 bimestres, com os respectivos pesos 1, 2, 3 e 4. A tabela abaixo representa as notas de matemática da aluna em cada bimestre. Calcule a média anual da Vanessa nessa matéria. Então, basicamente, nós temos aqui essa tabela referenciando as notas da Vanessa, o período e o peso. Então, para calcularmos a média anual, né, da Vanessa, tal como vocês podem ver aqui, nós temos não simplesmente a nota, não simplesmente a posição, mas também o peso. Então, de acordo com a fórmula, a média aritmétrica qual será? Será a nota, né? Vamos pegar na primeira nota, na primeira posição, que é 4,5 vezes 1, mais a segunda nota vezes o seu peso, 7 vezes 2, mais a terceira nota vezes o seu peso, 5,5 vezes 3, mais 6,5 vezes 4, 6,5 vezes 4, sim, dividindo pelo somatório de pesos. O somatório de pesos vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4. 1, mais 2, mais 3, mais 4. Ao qual teremos o resultado de 6,1. Então, basicamente, a média ponderada, ou média aritmétrica ponderada, calcula-se desse jeito. Um outro exemplo. Aqui temos, tal como dissemos lá, né, na terceira fórmula, que é esta, em que nesse problema o que é que nos é dado? Nos é dado dois valores em percentual, ou seja, temos um valor que seria o valor numérico e temos outro valor que é relativamente ao peso. Então, diz aqui o exemplo. Uma carteira de ações é composta por 5 ativos. A tabela abaixo representa o retorno médio de cada ativo no último mês, assim como a respectiva porcentagem investida. Ele pede para determinarmos o valor de retorno médio da carteira. Então, basicamente, para calcularmos o valor médio aqui, também utilizaríamos a média ponderada, porque não podemos usar simplesmente a média aritmétrica simples, porque não daria. Temos duas tabelas com dados numéricos aí. Então, se for calculando de acordo com a fórmula que vimos, nós não precisamos fazer do mesmo jeito que o primeiro caso, desse jeito. Então, como são valores dados em percentuais, tal como nós podemos ver aqui, nós temos que considerar um dos valores, o valor numérico e outro valor, os valores percentuais. Nesse caso, nós vamos considerar aqui o retorno como valores numéricos e vamos considerar o investimento como valores percentuais, ou seja, a tabela que consideramos o valor percentual, nós vamos ter que dividir por 100 para termos o valor numérico, basicamente assim.
Então, aplicando a fórmula ao qual dizemos que vamos ter o somatório dos valores do conjunto vezes o seu peso relativo, nós teremos que a média, né, será igual a 1,5, que é o primeiro valor, vezes o seu peso, que é 10 por 100, vamos ter 0,1, mais 0,56, vezes 25 por 100, que vamos ter 0,25, mais 0,08 vezes 15 por 100, 0,15, mais 0,24 vezes 20 por 100, 0,20, mais 0,75 vezes 30 por 100, 0,30. Então, resolvendo isso, né, nós teremos o valor final de 0,53%, porque temos aqui a unidade para a variável de retorno. Quer dizer que o valor da média, né, para esse caso seria de 0,53%. Bom, aqui temos a segunda unidade, que é basicamente a moda, né? Acho que é a unidade mais simples, assim, de interpretar ou de compreender. Então, basicamente, a moda, né, é o valor que mais aparece com frequência num determinado conjunto de valores. Por exemplo, diz aqui, considere um conjunto de observações x1, x2, x3, x4 até xn de uma determinada variável, ou seja, de um determinado conjunto. Ele diz que a moda é o valor que aparece com maior frequência, ou seja, aquele que aparece mais vezes é a moda. Exemplo, a produção de cenouras em uma determinada empresa é composta por 5 etapas, incluindo a fase de acabamento. A tabela abaixo representa o valor médio do processamento em segundos e que nesta fase, para 20 observações, ele pede para nós calcularmos a moda. Então, temos aqui essa tabela que tem 20 observações, ou seja, 20 valores, e nos pedem para saber ou calcular qual a moda, né, de venda ou de produção de cenouras nessas etapas. Então, basicamente, vamos lá ver, né? Para tal, né, geralmente, como é que é feito? Eu não tenho aqui uma lapiseira, mas brevemente teremos isso. Então, basicamente, nós teríamos que fazer uma tabela de distribuição de frequência, que é o que nós veremos mais adiante. Não se preocupem com isso. Então, nós teríamos que organizar valores singulares nessa mesma tabela, né? E colocarmos um número de vezes em que cada valor aqui aparece. Nesse caso, nós, de uma forma análoga aqui, poderíamos fazer, né? Onde temos 45, 45, 45, tem mais algum 45? 45, 2, 45, 3, 45, 4, 45. 45 apareceu 4 vezes. Depois temos aqui, será que eu posso escrever aqui? Bom, acho que não dá para escrever. Ou dá. Bom, enfim, continuamos. Então, depois temos aqui 44,5, 44,5. Já não temos 2, 44,5. 44. Temos uma vez. 45 já foi feito, 46,5. Temos uma vez apenas o 46. Também temos uma vez, 45,8. Uma vez. 44,8 uma vez, o 45 já. 46,6 uma vez também. Depois temos aqui 44,9 uma vez. Este valor uma vez, uma vez, uma vez. Esta é a segunda vez, né? Tá, mas no final de tudo, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que o valor que mais se repete aí nessa tabela é o 45. Então, se 45 é o valor que mais se repete nessa tabela, isso implica dizer que a moda, né, para esse conjunto de valores é 45. Correto?
Por final, temos aqui a mediana. Bom, a mediana, né, é basicamente o valor da posição central de um conjunto de valores. Diz aqui que a mediana é uma medida de localização do centro de distribuição de um conjunto de dados ordenados de forma crescente. Ou seja, quando nós tivermos um conjunto de valores, nós primeiramente teremos que ordenar esse conjunto de valores de forma crescente e só assim calcularmos a mediana, que é saber de concreto qual o valor na posição central desse conjunto de valores. Ele diz ainda aqui que seu valor separa uma série em duas partes iguais. Correto, se vai ser a média, tem que separar em duas partes iguais. De modo que 50% dos valores são menores ou iguais à mediana. Estes são inferiores a eles, claro. E os outros são superiores à mediana. Certo? Tá correto. Pois então, para calcularmos a mediana de um conjunto de valores, nós vamos nos deparar com dois casos. O primeiro caso é quando o conjunto de valores for par e o outro é quando o conjunto de valores for ímpar. Então, dependendo desses dois tipos de situações, nós teremos formas diferentes de cálculo. Então, por exemplo, temos aqui MD representando a mediana, né? Que a mediana de x, ou seja, a mediana de um conjunto de valores x é igual ao valor na posição n sobre 2 mais ao valor na posição n sobre 2 mais 1, se for par, e se for ímpar, é o valor na posição n mais 1 sobre 2. Bom, esse n aqui, né, representa o total de valores no conjunto, tá, né? Então, quer dizer que esse valor de x na posição n sobre 2 é basicamente zero. Por exemplo, se tivermos um conjunto de 5 valores, então quem vai ser o n? 5. Então, nesse caso, esse valor seria x na posição 5 sobre 2. Porém, 5 é ímpar, quer dizer que teríamos que usar essa forma. Então, seria x na posição 5 mais 1 sobre 2, que daria 6 mais 1, ou melhor, 5 mais 1, 6, por 2, 3. Quer dizer que estaríamos no elemento na terceira posição. Bom, vamos ver isso com um exemplo. Diz aí, a tabela abaixo representa a produção mensal de esteiras de determinada empresa em um determinado ano. Calcule a mediana. Bom, se vermos aí nessa tabela, né, basicamente temos que calcular a mediana para saber qual o produto que mais foi vendido, né, podemos assim dizer, qual a produção com maior efetividade. Então, ele nos dá aqui os meses de um ano todo e nos dá o total de produção nesses meses. Então, se vermos aqui, nós temos 12 meses. Então, se formos a resolver, o que é que nós vamos ter primeiramente? Vamos ter que ordenar os valores, né? Tal como diz a solução. Temos que ordenar primeiramente os valores do menor para o maior. Ou seja, indo para a tabela, nós vamos organizar os valores do menor para o maior e representar aqui as suas ordens. Como são 12 valores, a ordem ficou esta. Aqui o 180 é o primeiro, o 182 é o segundo, assim em diante até o último termo. Agora temos que ver, essa sucessão, esse conjunto de valores é par ou ímpar? É par, né? Porque temos que o conjunto de valores é 12, então a sucessão é par. Se a sucessão é par, quer dizer que temos que utilizar a segunda, ou melhor, a primeira equação, que é esta, que é n na posição n sobre 2, ou x na posição n sobre 2, mais x na posição n sobre 2 mais 1. Então, resolvendo aqui, nós teremos que a mediana será o valor da posição 12, que é o nosso n, sobre 2, mais o valor na posição 12 sobre 2 mais 1. Então, bom, acho que pulei um passo aqui, mas enfim. Aqui, x na posição 12 sobre 2, né, nos daria 6. Então, qual é o valor que está na posição 6? Seria o 197.
Por outra, aqui em x na posição 12 sobre 2 mais 1, seria basicamente 12 sobre 2, 6 mais 1, 7. O valor na posição 7 é o 200. Nesse caso, ficaríamos com quem? 192, que é o valor na posição 6, e 200 na posição 7, sobre 2, ao qual o resultado nos dá 198. Isso quer dizer que a mediana do nosso conjunto de valores dados anteriormente é de 198. Bom, muito simples, né? Então, em resumo, né, essas foram as unidades de tendência central, né, onde a mediana basicamente nos fornece o valor médio de um conjunto de valores de uma determinada ou de um determinado conjunto. A moda fornece o valor mais frequente de uma determinada variável, ou seja, o valor que mais aparece. E a mediana nos fornece o valor na posição central de um conjunto de valores ordenados. Correto? Então, espero que tenham compreendido. E, como sempre, lembre-se, né, que um homem sem dados é um homem sem opinião. Então, muito obrigado por assistirem à aula e nos vemos pela próxima.